Glória a Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. De volta à palavra. Amém? Abra a tua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Acompanhe comigo a partir do versículo 35. Assim diz a palavra. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, ou seja, Jesus pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e os outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Para onde é que Jesus e os seus discípulos estavam a ir ao fazer essa travessia do mar? Jesus e seus discípulos, pelos vistos, não eram só eles, mas outros barcos o seguiam, estavam a sair de uma margem para outra. Para isso, tinham de atravessar o mar. Eles estavam a ir para uma região chamada Gadara. E nessa região chamada Gadara, com certeza existia muita gente endemoniada. Era uma região dominada, era uma região que vivia debaixo da influência satânica. Era uma região que estava debaixo do controle satânico, estava debaixo do poderio das trevas. Mas a Bíblia nos retrata que quando Jesus chega nessa margem, ele vai ao encontro do homem que incorporava uma legião de demônios. Essa história a maior parte das pessoas já ouviu. Mas a pergunta que eu te faço aqui é: aquele homem que estava incorporado, que dentro dele habitava uma legião de demônios, cuja vida estava a ser escravizada por esses demônios. Aquele homem que vivia uma vida de humilhação, aquele homem que vivia à margem da sociedade, que já não era mais gente, era desprezado por todos. Tal era a sua condição de vida, triste, humilhante. Uma vida que era um tipo de pessoa que ninguém queria estar perto dela. Era alguém que praticamente estava à espera do seu fim. Era alguém sem esperança. O que eu pergunto é: esse homem fazia ideia que Jesus estava a atravessar o mar? Esse homem fazia ideia que daí a pouco tempo a sua vida seria transformada? Aquele homem fazia ideia que o Filho de Deus estava a atravessar o mar, enfrentando tempestades, para ir ter com ele, para transformar a sua vida, para tirá-lo daquele reino
aquele homem fazia ideia? Claro que não. Em momento algum aquele homem imaginou que Jesus estava aí com ele, estava a ir ter com ele. Mas o fato é que Jesus estava a ir até lá. Os discípulos sabiam que Jesus ia ter com aquele homem? Não. Mas o mundo espiritual sabia. O mundo espiritual sabia que daí a pouco tempo, aquele homem que jazia em trevas iria ver a sua vida transformada. O mundo espiritual sabia que aquele homem que jazia em trevas, daí a pouco tempo, uma questão de minutos, seria coroado de honra e glória. Aleluia! É porque o mundo espiritual sabia, e o mundo espiritual é composto pelas forças do bem e as forças das trevas. As trevas não iriam querer ver aquela alma liberta. As trevas não iam querer perder o domínio sobre aquela alma. Por isso é que as trevas vai tentar impedir que Jesus chegue até aquele homem. Assim como as trevas têm tentado impedir que Jesus, que as bênçãos de Deus se derramem sobre a tua vida. Tu não tens noção do que já foi derramado sobre ti. Os teus olhos naturais não podem ver, mas o mundo espiritual sabe. Assim como sabiam do que estava prestes para acontecer no endemoninhado de Gadara. Ele nunca mais iria ser endemoninhado de Gadara. Ele passaria de endemoninhado de Gadara para proclamador da palavra, para filho do Altíssimo, cidadão dos céus, coroado de honra e glória. Concidadão dos céus, coerdeiro com Cristo das bênçãos de Abraão. Isso eles sabiam. Então eles queriam bloquear, queriam impedir que essa bênção chegasse até ele. Sem aquele homem saber, uma guerra se levantou, uma guerra foi travada por causa da sua salvação, por causa da sua libertação, por causa da sua alma. Mas o que pelos vistos o mundo das trevas também não percebeu é que naquele barco que ia ter com aquele homem, estava o Filho do Deus Altíssimo. Estava o Rei da Glória. Estava aquele que a palavra de Deus diz que é a expressão exata do ser de Deus. Estava aquele que diz a palavra que é o Deus feito carne. Pelos vistos, a treva não tinha noção disso. Então aquele que era Deus feito carne, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, porque é Deus, mandou as trevas se aquietar. Deu ordem para que aquela tempestade parasse. E aquilo que era para acontecer naquele homem que jazia em trevas, aquilo que estava escrito sobre aquele homem, se cumpriu. O próprio Deus levou até ele a sua bênção, que foi a sua libertação, a sua salvação. Então, de repente, tu és aquele endemoninhado de Gadara, mas não como estava o endemoninhado. Tu não andas nu, tu não andas sujo na estrada, tu não andas fedento nas estradas, não andas vestido de saco, inundado de fezes de animais. A tua veste não são sacos cheios de xixi, mas a tua vida está como aquele endemoninhado, está aprisionada, está a ser escravizada, está a ser humilhada. De repente não está uma legião de demônios incorporado dentro de ti. De repente não apareceu perto de ti aquele demônio com 2 chifres.
Mas de repente abriste a porta da tua casa para alguém que carrega dentro de si uma legião de demônios. E essa legião de demônios tem oprimido a tua vida, tem tentado impedir que as bênçãos de Deus cheguem até as tuas mãos, tem te conduzido a uma vida de humilhação. Pode ser um amigo, alguém que pensas que é amigo, alguém que se faz passar por amigo, que tem te levado a caminhos que te afastam cada vez mais das bênçãos de Deus. Pode ser uma amiga, pode ser um familiar, pode ser qualquer pessoa que deu permissão, que deu brecha para que os demônios a incorporassem e fossem ter, através dessa pessoa, até a tua casa, até onde tu estás, até o teu trabalho. E essa pessoa soprar com suas palavras melosas, doces, te mostrar um caminho aparentemente belo, mas é um caminho que tem levado ao abismo a pouco e pouco. Tu tens te sentido humilhado, a tua alma grita, não compreendes o porquê, não percebes porquê. Uma guerra se levantou no mundo espiritual, uma tempestade se levantou no mundo espiritual. Assim como o gadareno não sabia que Jesus batalhava por ele, assim também tu não sabes que Jesus batalha por ti. O que Deus escreveu a teu respeito, ninguém pode mudar. Mas pode tardar a acontecer. Até lá, até que aconteça, pode ser dolorosa a tua vida. A humilhação dói, machuca. O sofrimento machuca, é doloroso. O sofrimento nos leva, às vezes, a nos rebelarmos, a nos voltarmos contra Deus. O sofrimento nos leva a desfalecermos na fé, a perdermos a fé, a enfraquecermos na fé. Até chega a fazer com que nos apostatemos da fé. Satanás não está interessado na doença, nem no teu desemprego. Satanás quer roubar a fé que um dia foi plantada no teu coração. Essa fé que te faz viver as bênçãos de Deus. Essa fé que te leva até Cristo. Ele quer roubar. Esse é o interesse dele. Então levante a cabeça e comece a clamar. Comece a orar. Comece a pedir a Deus que te dê discernimento de espíritos. Suplica a Deus para que te ajude a viver em obediência à palavra de Deus. Às vezes são também os nossos comportamentos que nos levam onde estão aqueles que são colaboradores de Satanás. Sim, uma vida de prostituição vai te levar para onde? Uma vida de vício vai te levar para onde? Uma vida de mentira vai te levar para onde? Às vezes somos nós mesmos que damos brecha, que damos legalidade,
ao mundo espiritual. Às vezes somos nós que abrimos a porta para que o mundo espiritual, para que os demônios venham e tentem arrancar aquilo que foi plantado no nosso coração. Mas glória a Deus que também existem aqueles, oh aleluia, que são servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus, aleluia, que há um Jesus, há um Deus que peleja por nós, aleluia. Há um Deus que, se for preciso atravessar o mar, atravessa. Há um Deus que manda a tempestade, o vendaval que se levanta, se aquietar. Há um Deus misericordioso. Então não desista de clamar. Não te voltes contra Deus. Não rebele contra Deus. Procura aquele irmão, aquela irmã em Cristo. Ora junto, vai à igreja. Suplica, chora, dobra o joelho, mas clama por Jesus. Clama por Cristo, Ele peleja por nós, Ele manda a tempestade parar. Os demônios não suportam a presença de Jesus. Assim como o gadareno não sabia que Jesus batalhava por ele, em meio a uma tempestade no mar, tu também não sabes. Tu que choras, tu que estás a ser humilhado, tu que estás a ser desprezado, tu que aparentemente não tens nada, tu que jazes em trevas, tu cuja vida é uma autêntica lama. Sim, tu não fazes ideia o quanto Jesus peleja por ti. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Invoca o nome de Jesus. Invoca o nome de Jesus. Suplica a Deus. Suplica a Deus para que te dê forças, para que tu vivas em obediência à palavra de Deus. Muda de atitude, muda a forma de viver, muda. Sai de perto daqueles que te levam para o abismo. Pede a Deus que te mostre, que te revele. Que a tua oração rasgue os céus. Assim como Jesus mudou a história do gadareno, assim como Jesus está a mudar a minha história, Ele vai mudar a tua. Isso não é o fim. Isso é apenas o começo de uma vida de vitória. Amém? Deus te abençoe.